Você está bem sem Deus? Milhões estão. Esta frase foi usada numa campanha publicitária patrocinada por um grupo ateu. Mas será que realmente estão mesmo bem sem Deus? Alguns especialistas em saúde mental dizem que as pessoas necessitam de valores espirituais para serem realmente felizes. E a revista Época, no artigo A Fé que Faz Bem à Saúde, ela mencionou que, segundo certos estudos, o cérebro ele é programado para acreditar em Deus e que isto nos ajuda a viver mais e melhor. Citou, inclusive, o neurocientista que afirmou que o pensamento religioso nasceu junto com o cérebro humano. É uma informação, no mínimo, curiosa, né? Especialmente quando se considera o que outros já disseram acerca desse assunto. Por exemplo, no livro A Natureza Espiritual do Homem, o autor declarou que a religião ela está profundamente arraigada na natureza humana. E, segundo a Enciclopédia Britânica, até onde os peritos conseguiram descobrir, jamais existiu um povo em qualquer parte, em qualquer tempo, que não fosse, de algum modo, religioso. E continua assim, porque, segundo algumas das estimativas últimas realizadas, da atual população mundial, 86% professa pertencer a alguma religião, ser de algum modo religioso. Portanto, a grande maioria da população mundial. O apóstolo Paulo, em seu discurso no Areópago, em Atenas, conforme Atos, no capítulo 17, versículo 27, ele disse que nós temos um impulso íntimo que nos move a buscar a Deus. Esse impulso está presente em todos nós. Nós fomos criados por Jeová Deus com esta necessidade. E podemos chamar isso de espiritualidade, que é uma diferença fundamental entre a criação humana e a criação animal. Espiritualidade tem a ver com a nossa atitude diante dos padrões de Deus e, portanto, ou por consequência, ou como resultado, né, o modo de encarar e viver a vida. Adão e Eva, eles adoravam seu Criador, inclusive para obter orientação, né, e conselho. E foi assim, é claro, que surgiu a religião ou forma de adoração, o modo de vida. Não um conjunto de rituais ou de cerimônias, né, para certos dias da semana, do mês ou do ano, mas, na verdade, um modo de vida. Bem, do Éden aos dias atuais, a sociedade humana, ela necessita de orientação divina. E um motivo dessa nossa dependência de Deus está registrado aqui em Jeremias, no capítulo 10, versículo 23. Por favor, acompanhe a leitura, Jeremias 10, 23. Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele, não cabe ao homem, nem mesmo dirigir os seus passos. Então, temos aqui uma declaração curta, honesta, de uma verdade fundamental e imutável, proferida há mais de 2.500 anos atrás, e não se altera e não se alterará. Jeová Deus fez os humanos sujeitos às suas leis físicas, para continuar vivos, e também sujeitos às suas leis morais, para que possa existir uma sociedade harmoniosa. Ou seja, dito de outro modo, a criatura não foi feita para viver de modo independente do seu Criador. E a história tem confirmado isso por alguns milhares de anos. O ponto é que os humanos não possuem nem a habilidade e nem o direito de dirigir por completo sua vida, mesmo tendo sido criados com livre-arbítrio. É que precisamos de orientação. E é justamente a religião que satisfará essa necessidade básica, assim como o alimento satisfaz a necessidade da fome, né? Ou satisfaz a nossa fome. Mas será que atendem as religiões do mundo às necessidades espirituais da humanidade? Será que foi a sociedade humana moralmente melhorada pelas religiões do mundo? Será que as religiões promovem a paz, asseguram a felicidade da família, asseguram às pessoas um objetivo satisfatório na vida? De fato, será que alguma religião realmente satisfaz as necessidades da sociedade humana? Bem, a história confirma que as igrejas não têm atendido às necessidades espirituais das pessoas. Por exemplo, a moralidade, ela não está sendo melhorada, apesar da enorme profusão de crenças religiosas. Os padrões de moral de Deus, eles são
rejeitados, né, a favor de comportamentos corrompidos, tais como o sexo pré- e extramarital, a desonestidade, aliás, muito presente, né, inclusive entre clérigos de renome, né, e tantas outras formas de conduta errada, né. Esta rejeição dos padrões divinos é praticada por pessoas religiosas. Os próprios líderes religiosos, pelo ensino e pelo exemplo, são responsáveis, ao menos em parte, por esse colapso moral. Para ilustrar, de acordo com a revista Veja, o bispo e chefe da igreja anglicana na Escócia teria afirmado o seguinte: o adultério não é um grande pecado, pois Deus dotou os homens com os genes da promiscuidade. Para a espécie humana sobreviver, nós devemos sair e espalhar as nossas sementes. Então, com isso, a religião falsa sabotou a mente e a consciência de muitos, fazendo vista grossa ao que é claramente condenado pela palavra de Deus, a Bíblia, contribuindo assim para este colapso moral, né? Mas não é apenas isso. As religiões também não promovem a paz, apesar da paz e da união como assuntos, né, serem a base da doutrina da maioria das religiões, algumas até promovendo com certo fervor ensinamentos altruístas, não é o que se vê na prática. Tanto que já foi dito que no mundo todo, as sementes do ódio elas são plantadas e regadas por 4 fatores: injustiça, pelo preconceito, pelo nacionalismo e pela religião. E que não dá para perceber a linha que separa esse ódio nacionalista, o preconceito racial, a rivalidade étnica e a inimizade religiosa. Portanto, temos aí uma combinação explosiva, né, com todos os ingredientes necessários para causar muito dano, conforme temos visto mesmo em muitas partes do mundo. Esta situação prova que Deus não apoia as religiões do mundo. Apesar da sua religião, milhões de pessoas também não conseguem ter felicidade na família. Há cada vez mais divórcios, desintegração da família, regados a muitos casos, né, de abusos e maus tratos entre seus membros. Esta falta de afeto natural, né, de respeito, sobretudo dentro desse, que é o mais íntimo dos relacionamentos humanos, dentro do círculo familiar, apenas atesta ou confirma a superficialidade da religião e seu pouco ou nenhum impacto na vida diária das pessoas religiosas. Também nem mesmo os clérigos conseguem levar uma vida objetiva baseada no conhecimento de Deus. Um bem conhecido clérigo, ele levantou as seguintes questões, que foram publicadas numa revista, uma famosa revista americana. Ele diz assim: por que há pecado? Por que há sofrimento? Por que existe o diabo? Estas são perguntas que quero fazer ao Senhor quando eu chegar ao céu. Bem, se o clérigo tem tais dúvidas, imagine os membros de sua igreja ou de seu rebanho, né? Então, a evidência é incontestável. As religiões falsas desse mundo não são uma força, uma verdadeira força, né, em prol da boa moral. Elas não trouxeram paz e união, nem têm levado as pessoas a Deus. Talvez seja por isso a razão de um provérbio francês que diz: quem está perto da igreja geralmente está longe de Deus, né? De fato, as religiões deixaram de atender às necessidades da humanidade. Na verdade, elas dividiram a humanidade e criaram uma imagem confusa de quem é Deus e também de como adorá-lo. E falando de modo direto, franco, né? A religião falsa é um insulto a Deus, o Criador da humanidade, pois foi Ele que nos dotou com este impulso íntimo de querer adorá-lo, com esta necessidade de adorá-lo, né? No entanto, isto não significa que a religião em si falhou a sociedade humana. Não, porque houve um tempo quando a única religião verdadeira atendeu às necessidades humanas. Quando? De que forma, né? Bem, as necessidades espirituais, elas foram atendidas ou satisfeitas pela religião verdadeira dada por Jeová Deus lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles adoravam a Jeová, de quem eles recebiam perfeita orientação, né? Não havia necessidade de um sacerdócio, não precisava de um templo, de uma igreja, pois Adão podia comunicar-se intimamente com o seu Criador num arranjo familiar, tal como de pai e filho. A verdadeira religião lá no Éden exigia, é claro, retidão moral.
havia um empenho pela justiça, e, portanto, não havia necessidade de sacrifícios, porque os humanos eram sem pecado. Prevalecia a paz, tranquilidade, né? Não se temia, não se precisava temer, né? Alguma deidade vingativa, perigosa, que tivesse, de algum modo, ser apaziguada, né? Para não causar dano. O amor de Deus e o amor a Deus promoviam um agradável senso de segurança, né? Para o casal. A felicidade na família também era assegurada para Adão e Eva, enquanto, é claro, adorassem a Jeová em harmonia com a orientação dele. Também apresentou-se a Adão e Eva uma vida objetiva, satisfatória, né? Pois eles foram abençoados com um trabalho recompensador. Veja, por favor, aí na sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, Gênesis 1, os versículos 27 e 28. Aqui é sobre o ponto alto da criação de Deus, né? Então, aqui, já próximo do final do 6º dia, nós temos o ponto alto da criação. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, enchem e dominam a terra. Essa declaração aqui é muito interessante, né? Ela mostra que o casal era parecido com o seu Criador, primeiro ponto, né? Segundo, revela por que temos a capacidade de ter espiritualidade, e ainda Jeová informa o seu propósito nessa declaração aqui, né? Assim, a religião verdadeira, lá no Éden, ela, sem dúvida alguma, atendeu plenamente às necessidades humanas. Mas então, como é que surgiu a religião falsa? Bem, a religião falsa, ela teve início quando Satanás induziu o primeiro casal a se rebelar contra Deus e a abandonar a adoração verdadeira, ou seja, a adotar um outro modo de vida, este independente do seu Criador. A rebelião de Adão, na verdade, iniciou uma segunda forma de adoração, uma que colocava a criatura à frente do Criador. E o verdadeiro patrocinador dessa nova religião não era outro senão este novo Deus, Satanás, o diabo, né? Títulos ou nomes que combinam perfeitamente com ele, né? Satanás, ele difamou o Criador, Jeová, como sendo contrário aos interesses humanos. E, para confundir ainda mais, também providenciou, sempre com base em mentiras, uma grande quantidade de conceitos, dogmas, ritos, condutas, dentro da religião falsa. Uma grande variedade, para confundir. E até hoje, a religião falsa, ela baseia-se principalmente em mentiras. Jesus identificou o diabo como o pai da mentira, o principal patrocinador da falsidade, conforme João 8,44, né? Lembrando-se que Jesus coexistiu com Satanás nos céus, por isso ele podia denunciar com tanta certeza, com tanto ímpeto, esse arqui-inimigo de Deus e da humanidade, né? Em contraste animador, porém, a religião verdadeira, ela atende sim, ainda hoje, às necessidades humanas. Mas como? Bem, realmente atende-se hoje às necessidades espirituais dos que praticam a religião verdadeira. Ela se baseia na verdade de que há um único Deus a ser adorado, cujo nome é Jeová. Não é uma pessoa desconhecida, um Deus desconhecido, mas ele possui uma identidade claramente identificada na palavra dele. E nós satisfazemos esse impulso de adorar, né, por ter uma relação íntima, confiante com Jeová, em quem podemos, sem dúvida alguma, né, incondicionalmente confiar. Recebemos orientação divina por meio da palavra escrita dele, a Bíblia, e também das valiosas publicações do escravo fiel e prudente, né? Hoje, inclusive, disponíveis em formato eletrônico, portanto, disponíveis à maior parte da população mundial, né? Então, esta orientação que recebemos, ela permite termos uma fé inabalável, uma esperança segura e também genuíno amor, né? Amor a Deus e ao próximo. Ou seja, falamos de fé, esperança e amor. Portanto, estamos dizendo de outro modo que na adoração verdadeira, a mente e o coração estão envolvidos, né? É um modo de vida, repetindo, né? Não um conjunto de rituais ou de cerimônias para serem observados de acordo com as conveniências ou agrados
pessoais ou tradições familiares, né? Sim, as necessidades espirituais são plenamente satisfeitas. E mais, para os que praticam, ou os que praticam a religião verdadeira, se esforçam em cumprir as elevadas normas de moral de Deus. Aliás, sobre isso, pode-se até perguntar, né? Será que é possível realmente ter e conservar elevadas normas de moral à parte da verdadeira religião? Bem, Carl Jung, um famoso psicólogo e psiquiatra suíço, ele escreveu o seguinte: o indivíduo que não estiver ancorado em Deus não pode oferecer resistência alguma à base de seus próprios recursos aos agrados físicos e morais do mundo. É uma constatação interessante essa, né? É claro que aqui nós não estamos falando de apenas ter uma aparência de pessoas de boa moral, mas falamos de pessoas que se esforçam em seguir bem de perto as elevadas normas de moral do Criador, daquelas que olham, né, apreciativamente para os padrões superiores de Deus e têm prazer, elas sentem alegria em se deixar guiar por tais padrões. Isto é espiritualidade, um modo de vida satisfatório. Por isso, como disse Yang, estão como que ancoradas em Deus, para terem condições de resistir aos agrados físicos e imorais deste mundo, né? Bem, uma outra necessidade humana básica é a paz. E as testemunhas de Jeová se empenham muito pela paz. Sua religião inspira nelas um vínculo, né, inquebrantável de amor, de união, que não é influenciado por fronteiras nacionais ou por quaisquer outros fatores divisórios que têm fragmentado tanto a família humana. O que está ocorrendo entre as testemunhas de Jeová, na verdade, foi profetizado na Bíblia. Aqui em Isaías, no capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ele, Jeová, fará julgamento entre as nações e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Que resultado fantástico, né? Embora estejam presentes em 240 terras e representem incontáveis culturas, idiomas, classes sociais, culturais, elas conseguem obter este resultado, usufruir paz umas com as outras. E como é que conseguiram isso? Veja os versículos 2 e 3, desse mesmo capítulo 2 de Isaías, né? Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó, e ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Como é que obtiveram esse resultado, então? Apontado no versículo 4, o versículo 3 aqui diz que elas foram instruídas, ensinadas pela religião verdadeira, o monte de Jeová, na referência aí, à enaltecida adoração pura de Jeová em nossos tempos. Transformar espadas em relhas de arado, né, ou em arado, conforme mostra o versículo 4, é um resultado muito incomum, né, mas que tem sido observado em escala mundial entre os que praticam a religião verdadeira. Esse empenho pela paz, na verdade, então, tem sido abençoado pelo próprio Jeová. Mas uma outra necessidade humana que é satisfeita pela prática da religião verdadeira é a felicidade da família, que resulta na aplicação da palavra de Deus. A Bíblia fornece orientação prática sobre relações humanas, inclusive sobre a mais achegada delas, né, a vida familiar. E ajuda, assim, a cada um a identificar e cumprir o seu papel para o êxito desse arranjo que é divino, é sagrado. Uma outra necessidade humana básica é ter uma vida objetiva e satisfatória, que é comum a todos os que praticam a religião verdadeira. Homem, mulher, criança, todos têm a oportunidade de participar ativamente na obra de Deus. Lembrando-se que a adoração verdadeira é um modo de vida. Por exemplo, todos são pregadores ativos da palavra de Deus. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, Romanos, no capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10.
Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Então, falar, pregar, dar testemunho a outros, essa declaração pública é requisito apenas da religião verdadeira. Não se exige isso na religião falsa. Mas é desse modo, pela declaração pública, que a religião verdadeira fica disponível a todos, os de coração sincero. E, por outro lado, todos que a praticam têm a alegria, o prazer de ajudar espiritualmente a outros. Que privilégio, né? É realmente um modo de vida satisfatório. Então, resumindo, né? A religião verdadeira, ela atende às necessidades da sociedade humana, mesmo hoje, pois ela satisfaz de modo adequado, correto, esse impulso que temos de adorar a Deus. Ela ensina as elevadas normas de moral de Deus, ela promove a paz, ela ajuda a manter a felicidade da família e também a termos uma vida objetiva, satisfatória, né? Em resumo, ela atende a todas as nossas principais necessidades. A religião verdadeira, de fato, ela afeta o inteiro curso da nossa vida, né? Do nosso modo de vida, e coloca a pessoa que a pratica numa condição que, se for mantida, é claro, né? Poderá levá-la a ter a mesma relação que Adão tinha com o seu Criador, de pai e filho. Que perspectiva maravilhosa, né? Ter esta relação com o nosso Criador, pai e filhos, né? Então, podemos estar certos, né? A religião verdadeira, ela sempre atenderá às necessidades da sociedade humana. Visto que a religião verdadeira, ela é dada por Deus, não é uma criação humana, e nem do diabo, né? Ela não declina, ela não definha como a religião falsa, e ela nunca falhará. Por outro lado, a religião falsa não tem futuro. Dentro em breve, as forças executoras de Deus, né, lançarão, sem nenhuma cerimônia, a religião falsa na cova da extinção eterna, conforme mostra claramente o livro de Apocalipse, no capítulo 17, né, versículos 16 a 18, e em seguida o resto do sistema de Satanás a seguirá, né? Mas a religião verdadeira, bem como todos aqueles que a praticam, continuará a existir, e sempre atenderá às necessidades espirituais da humanidade. A religião verdadeira também atenderá às necessidades dos humanos de haver um novo mundo, oferecendo também uma bem fundada esperança de vida eterna em felicidade num mundo de verdadeira paz, aqui mesmo na Terra. Então, a questão é, né? Estaremos lá quanto ao tempo, né? Ou aqui quanto ao lugar, a Terra, né? Para usufruir essas bênçãos? O que fará você a respeito da religião verdadeira e suas maravilhosas perspectivas? Bem, a realidade para milhões ou para bilhões de pessoas é que a sua religião é simples fruto da geografia e de certas singularidades da história. Sem que o saibam, a religião deles foi decidido, talvez há séculos atrás, né, pelo capricho de um governante político, ou de brigas e intrigas dentro da família real, ou de brigas e intrigas entre a família real e o clero dominante, né? Ou seja, para muitos, a nacionalidade e a sua religião, né, a sua nacionalidade e a sua religião estão como que vinculados. Para exemplificar, o rei Henrique VIII da Inglaterra, antes um destacado defensor da fé católica, ele ficou aborrecido quando o Papa se recusou a lhe conceder o divórcio de Catarina de Aragão. Ele queria casar e, de fato, casou mesmo com Ana Bolena, né? A solução que ele encontrou foi simples. Ele rompeu com Roma, com o papado, né? E elegeu-se cabeça da igreja anglicana, e a maioria dos seus súditos o seguiram. Algo nesse sentido, mas não por conta disso, também ocorreu, por exemplo, no México, né? Logo depois que chegaram os primeiros frades franciscanos, eles comunicaram a Roma que tinham batizado já milhões de nativos, né, locais, né? E é a religião dominante mesmo até hoje, né? Praticamente estão esquecidas as razões históricas para as divisões religiosas da humanidade. Na verdade, é isso mesmo, né? A maioria das pessoas continua na religião do lugar em que nasceram. Outros talvez concluam que a religião é parte integrante da história, da cultura da sua família, e por isso não pode ser mudada, né?
ou seja, apenas uma questão de tradição, ou herança, ou legado familiar. Né? É verdade que até o nosso modo de falar, de comer, o nosso modo de vestir e até de dormir, depende do lugar em que nascemos. Mas será que a religião, um modo de vida, a adoração pura do Criador, a adoração ao Criador, deve ser fruto disso também? Deixada simplesmente ao acaso ou vinculada com isso? Não conclua ou permita isso. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos falando de um modo de vida aprovado ou não pelo Criador, em adoração a Ele. Né? Então é necessário uma escolha informada, esclarecida, inteligente. Observe que o discípulo Tiago, ele fez referência à forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo falou dos verdadeiros adoradores. A Bíblia não diz definitivamente que todas as religiões levam a Deus. Ela mostra exatamente o contrário. Elas conduzem numa direção que, na verdade, as afasta de Deus. Então, não podemos nos iludir, né, com o conceito aparentemente sábio, liberal, aparentemente inteligente, né, de que cada um deve adorar ou pode adorar a Deus a seu próprio modo, ou que as religiões são apenas caminhos diferentes que levam a Deus. Esse, definitivamente, não é o modo como Deus encara o assunto. Tenha sempre presente que a religião falsa é um insulto a Deus. Então, aprenda a religião verdadeira. Absorva-se nela, se é que ainda não o tiver feito. Deixe que a adoração pura, ela dê sentido à sua vida, que seja o seu modo de vida. Até porque há uma relação direta entre nossas crenças e o tipo de pessoas que nos tornamos ou a nossa conduta. Então, continue apegando-se à única religião verdadeira que atende às necessidades da sociedade humana. Permaneça entre os que servem a Deus e que praticarão eternamente a religião verdadeira, tudo para o louvor e a honra de nosso Criador, Jeová Deus.